Aí, Dunga. Que bom, satisfação Padre. em revê-lo. Depois de tantos anos, né? Puxa vida, que satisfação. Vamos passear? Vamos passear, vamos lá. Onde que nós vamos? Olha, Curitiba para mim é bonita por inteiro, então... Eu concordo com você. Vamos caminhar e Vamos caminhar? Contar a história. Dunga, que legal. Estamos na Praça Santos Andrade, diante dessa universidade, Universidade do Paraná, a primeira no Brasil. Um ambiente juvenil, lugar ideal para... Olha quantos jovens ali passando. Lugar ideal para conversar. Dunga, a primeira pergunta é a pergunta chave sempre do nosso programa. Quem é você? Francisco José dos Santos. Dos Santos. Olha, padre, é uma pergunta às vezes fácil de responder e às vezes difícil, porque dependendo do momento da vida, a gente tem uma resposta um pouco mais complexa, né? Agora ela é complexa ou é simples? Agora é um pouco complexa, porque eu estou com os meus 53 anos de idade, sou pai, sou marido, sou missionário, sou avô. Sou aposentado. Então, é muita coisa junta. Mas assim, um resumo, eu posso dizer assim que eu sou um homem muito feliz, extremamente feliz, devido à minha primeira infância. A minha primeira infância é a grande responsável pela minha felicidade, pela minha formação de caráter. Sou de uma família muito pobre, né? De pais operários de uma fábrica onde... Conte sobre a sua origem, então. Cidade? Cidade de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Quem nasce em Pindamonhangaba é? Pindamonhangabense, né? Ou pindense. Pindense? Mas lá nessa cidade... Não pidense, né? Não. Pindense. Mas nessa cidade tinha uma fazenda chamada Coruputuba, né? Que na linguagem indígena significa rio cheio de pedras, né? E lá no fundo dessa fazenda, que era dividida por uma linha de trem, era a parte mais pobre da fazenda. Nós chamávamos de Pé Preto, né? E lá no fundo tinha a minha rua, onde na minha casa o banheiro era aquela casinha no final do quintal. Aqui se chamava de patente. Patente, exatamente. O banho era de bacia, o colchão era de capim. Quantos irmãos? Eu mais 4, né? Eu mais 4 irmãos. Você é o mais velho? O mais novo, caçula, né? O caçula. Por isso Dunga. Quem lhe deu esse apelido Dunga? Na fazenda tinha um cinema. E no sábado à noite, a minha madrinha foi assistir no cinema da fazenda Branca de Neve e os 7 Anões. E no domingo de manhã era meu batizado. E minha mãe colocou uma touquinha com um pomponzinho do lado assim. Quando ela tirou a touquinha para o padre derramar a água, a minha madrinha exclamou: "Nossa, parece o Dunguinha dos 7 Anões". E o padre me batizou assim. Então eu te batizo, Francisco José dos Santos, Dunguinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltei para casa sendo chamado de Dunguinha. Dunguinha, chamavam de Dunguinha. De Dunguinha a princípio, depois Dunga, mas depois de muitos anos, né, hoje eu tenho 53 anos, portanto, há mais ou menos 7 anos atrás, num curso de Bíblia em Israel, um professor de hebraico, quando eu me apresentei, ele disse: "Você sabe o que significa o seu nome?" Eu falei: "Olha, no latim é valente, brigão, é líder." Ele falou: "Mas no hebraico significa coluna central." Era o nome dado ao filho mais velho quando o pai morria. Então, mas Dunga, o apelido? Dunga. Na etimologia da palavra, ficou agora meu apelido, mas é um nome, é considerado um nome que significa coluna central. Eu fiquei muito feliz, porque tem a ver um pouco com a minha personalidade também, de liderança e tudo mais. E Francisco, você sabe por que lhe deram esse nome, Francisco? Era o nome do meu pai, então meu pai era Francisco Nogueira, que quando foi para a guerra já tinha outro Nogueira. Quando ele voltou da guerra, o nome dele passou a ser Francisco dos Santos. Mudaram o sobrenome do meu pai na guerra, porque já tinha, não podia ter dois na mesma... Então você não é dos Santos Filho? Não, Francisco José dos Santos Dunguinha. Dunguinha. Mas é por causa justamente dessa primeira infância que eu acho que foi talhada a minha personalidade. Sempre fui uma pessoa muito contente, né? No verdadeiro Você sentido passou da até palavra. a juventude nesta fazenda que você está falando? Até os 7 anos de idade.
Depois eu me mudei para um bairro ao lado, que era formado justamente pelos aposentados daquela fazenda. Sempre em Pinda. Sempre em Pinda, ali pertinho. Trabalhei nessa fábrica, onde meu pai trabalhava também dentro da fazenda. Foi uma fase maravilhosa. Eu me tornei uma pessoa contente, biblicamente falando, que é ao contrário da avareza. Né? Vivei sempre contente, orai sem cessar, né? Vivei fora da avareza, portanto, o antídoto contra a avareza é o contentamento. Eu sou uma pessoa que estou contente sempre com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com a fase que eu estou vivendo. Então, eu acho que isso me caracteriza. Eu nunca fui uma pessoa insatisfeita. Eu sempre fui uma pessoa contente com o meu momento, com o que eu tenho, materialmente, psicologicamente, espiritualmente. Da sua infância, o que você mais se recorda naquele período? Me recordo do galinheiro. Galinheiro. Por que do galinheiro? Porque quando eu tinha 6 anos de idade, a minha irmã me deu um disco dos Beatles. Help de um lado, Obladi Obladá do outro lado. Me tornei aos 6 anos de idade, ainda na fazenda. Lado A, lado B. Um compacto simples, né? E me tornei fã dos Beatles. A partir daí, aniversário, Natal, Dia das Crianças, era um disco dos Beatles, o presente que ela me dava. Mas o galinheiro? Aí, eu cantava tão alto, eu e meu primo, que atrapalhava sempre as pessoas dormirem, porque meus pais trabalhavam em 3 horários, das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. Então eu sempre estava atrapalhando alguém. E meu pai um dia falou assim, olha, a partir de hoje você vai cantar no galinheiro. E ele fez um outro galinheiro. E do galinheiro antigo, do puleiro, ele fez uma arquibancada, onde os ovos ficavam chocados. Para chocar, ele fez um palco, fez uma bateria de latas de tinta, microfones de cabo de vassoura, e nós passamos a cantar no galinheiro. No galinheiro. Cantei no galinheiro, padre, 6 anos. Até os 12 anos? 6 anos da minha vida eu cantei no galinheiro. No galinheiro da fazenda. Mas você cantava de tudo? Só Beatles. Só Beatles? Só Beatles. Aquele então, inglês assim bem, né? Information, né? Information. Língua de trapo. Um dia o meu pai chegou no galinheiro e falou assim, e aí, Dunga, como é que está? Eu falei, pai, um dia eu vou cantar na terra dos Beatles. Ele deu risada e disse assim pra mim, você não sabe o que você está falando, isso aí fica pra lá de São Paulo. Eu acho que ele também não sabia o que estava falando. Em 2003, eu cantei pela primeira vez na Inglaterra, no encontro de uma cidade chamada Walsingham. Como que foi essa? Foi maravilhoso. Quando eu cheguei em Walsingham, era no nordeste da Inglaterra, era dentro de uma fazenda, inclusive o encontro para 3 mil jovens. Você conseguiu falar isso para o seu pai? Não, ele já tinha falecido. Mas no final daquele encontro, que durou uma semana, a organizadora do encontro pediu se eu pudesse pregar nos grupos de oração em Liverpool. Eu falei, claro, né? E quando eu cheguei em Liverpool, andando por Liverpool, acabei no Cavern Club, que hoje é o Museu dos Beatles, e eu subi naquele palco pequenininho, né, com a bateria Ludwig, com as guitarras próprias da época, e eu disse pro meu pai, o senhor tinha razão, é bem pra lá de São Paulo. Eu vejo que Deus também... Mas você estava tocando num sonho, né? Tocando num sonho. Você lembrando daquela frase. Percebendo... Como é importante sonhar. Como é importante entender que Deus planta em nós os sonhos. Né? Uma criança não podia sequer imaginar que ela estava profetizando sobre ela própria. Ela própria. Então, hoje eu volto à Inglaterra anualmente e sempre que eu estou lá, eu me lembro do galinheiro, né? E vejo como que Deus é detalhista nas coisas. Né? Por isso que eu comecei dizendo que cada fase da vida é uma fase diferente. Aos 53 anos, eu consigo me recordar do galinheiro, né? Do disco dos Beatles. Também, né? 6 anos tocando no galinheiro, né? Minha carreira, né? Toda vez que eu estou num show grande para milhares de pessoas, para mim é o galinheiro. Ele só ampliou um pouquinho. Então, acho que esse contentamento... E aí você entrou na adolescência, né? 12 anos. Foi na adolescência que você entrou no mundo das drogas? Olha... Dunga, nós vamos para um pequeno intervalo e depois do intervalo o Dunga vai contar pra gente como que foi essa parte da vida dele em que ele conheceu o mundo das drogas. Até já. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você?
Então, Dunga, sua adolescência? Eita, Foi na sua adolescência que você teve um contato com... Sim. Quando eu terminei a 8ª série, né? Na minha época lá, como Foi é uma contato região... com as drogas ou com a droga? Com A. Mas assim, no término da 8ª série, na minha região, uma região muito industrial, né? Então era muito legal, sim, você já entrar num curso profissionalizante. E o curso profissionalizante que nós tínhamos era numa cidade próxima, né? Eu morava em Pindamonhangaba, eu fui estudar em Taubaté. Taubaté. E a escola ficava próxima a 2 situações. Uma era um prostíbulo. Né? Um prostíbulo. E nós íamos durante o dia. Você tinha que idade? 15 anos, 14 para 15 anos. Você já não cantava mais no Galinha? Já não. E o prostíbulo muito próximo, então nós íamos ajudar as prostitutas a limparem o prostíbulo. Acredita? Na manhã seguinte. Na manhã seguinte. Então nós tínhamos acesso, não à prostituição, mas ao ambiente da prostituição. Bom, aquilo ali já foi um registro negativo na minha vida. Cigarro, assim. Bebida. E ali na escola... Era uma turminha? Eram várias turmas de várias cidades que a gente se encontrava ali e formamos a nossa turma, né? E ali, pela primeira vez, alguém me apresentou a maconha. A maconha. Dentro do prostíbulo? Limpando o prostíbulo? Ali. Aquele ambiente de escola, de prostíbulo, de rua, de outra cidade. Lá chamava de zona o prostíbulo? Na época era zona, né? A famosa zona. Na época, a Casa da Luz Vermelha. A AIDS ainda não era uma realidade. Então, era o programa de sexta-feira, de sábado, dos homens que, infelizmente, frequentavam. E nós, ainda de menores, nós éramos movidos pela curiosidade. O que será que é lá dentro? O que será que tem lá? Como é que é? E os prostitutos simplesmente deixavam a gente entrar e a gente ajudava a passar pano, varrer, e aquela bagunça. Era uma bagunça. Claro que... Todos adolescentes? Todos adolescentes. Num determinado momento, alguém chegava e falava, sai daqui! E botava a gente para fora, e a gente ria. Até então era apenas uma curiosidade, uma brincadeira. Mas justamente nesse período também eu experimentei pela primeira vez a maconha. A maconha. E eu fui... Por aquele grupinho? Aquele grupinho. Que alguns já tinham experimentado? Sim, todos na verdade estavam movidos pela curiosidade. Né? E de repente aquilo ficou uma coisa muito séria, porque foi dos 14. Você gostou? Olha, a princípio... Hoje eu entendo como sendo uma sensação ruim, né? Uma sensação de hora de sonolência. Porque é fedida, né? Fedida. É o sovaco do capeta. É um negócio assim, horrível. Mas, para quem está movido pela curiosidade e depois movido pelo vício, né? Então, bom não é. Se alguém disser que é bom, está mentindo. Tá mentindo. É a sensação, na verdade, que causa. A sensação de fuga, de rebeldia, próprio de uma idade da curiosidade. Tudo isso juntando, você às vezes dá o nome de bom, mas na verdade não é bom, é ruim, a sensação é ruim, a maresia é ruim, as ressacas de tudo isso é muito ruim, tudo muito ruim. E dinheiro de onde? Essas coisas são baratas, todo mundo oferece e você sempre tem um troquinho no bolso. Você já trabalhava? 14 anos? Nós tínhamos uma ajuda de custo, que eu estava estudando por uma empresa, então essa empresa nos mantia. Exatamente. Quer dizer, dos 14 aos 18 anos, quase 19 anos, eu fiz uso da maconha, da cocaína, durante esse tempo. E foi um tempo inerte, um tempo obscuro. Sempre com o mesmo grupinho? Sempre com o mesmo grupinho. Todos já estavam nessa? Trabalhando. Alguns se viciaram e nunca mais saíram. Né? Alguns morreram nela, né? Ao longo desses anos. Alguns passaram da maconha para a cocaína. Para a cocaína, para o crack, para a bebida, para a prostituição, para a AIDS, para as casas de recuperação, enfim. Eles foram se complicando. Os que conseguiram frear, como foi o meu caso, até por causa do processo de conversão aos 18 anos, quando eu entrei drogado numa igreja, né? E saí daquela igreja batizado no Espírito Santo. Foi um encontro pessoal com Deus. Você mesmo assim frequentava missas e tal? Não, nesse período... Eu era um bom filho. Quem convidou você para participar desse encontro? Teve alguém? Meus pais, minhas irmãs começaram a participar. Eles sabiam? Eles já sabiam que você usava? Sabia. Como descobriram? Aí chegava em casa drogado, né? Chegava em casa bêbado, vomitado na roupa, urinado nas calças. Eu lembro até hoje, eu chegando em casa nessas condições, com vômito na roupa, urina nas calças, bêbado, prostituído, vindo da zona. E a minha mãe, eu tentando abrir 17, a porta... 18 anos? Por aí.
tentando abrir a porta, minha mãe abria a porta, me colocava para deitar, né? E com a mão quase encostada na minha cabeça, e eu fingindo que estava dormindo, porque eu não queria papo, ela dizia assim, Pai do céu, tira o meu filho dessa vida. E eu pensava comigo assim, fingindo que estava dormindo, essa velha está perdendo tempo, sabe? Ia estar dormindo, ficar aqui rezando. Daqui a pouco ela começava a orar em línguas, né? E eu não sabia o que era aquilo. Eu pensava, a velha fumou um da minha. Eu não sabia o que era aquilo. Depois que eu vim a saber que aquilo era uma oração em línguas, né? Então, ela fez isso durante todo o período. Então, foi ela que convidou você para... Ela foi convidando e eu nunca fui aceitando. Ela foi convidando, eu nunca fui aceitando. Até que um dia, drogado, eu saí pelas ruas da minha cidade. Pinda. E acabei vendo uma igreja e entrei. E era justamente um grupo da Renovação Carismática Católica. Lotado, bombando, as pessoas louvando, cantando, aquela coisa. E era o auge da renovação no Brasil. 1983. Nossa. Tudo explodindo. Os exageros também, né? Tudo explodindo. E eu entrei naquela igreja, drogado, né? Não sabia o que era, onde eu estava, mas com 40 minutos ali eu comecei a entender o que o pregador pregava, o que as pessoas cantavam. E como eu comecei a entender, foi a brecha que eu dei para Deus me tocar. No que eu entendi o que estava acontecendo, eu também fui tocado. E naquele dia, eu entrei naquela igreja drogado, mas eu fui profundamente tocado por Deus. Você lembra que igreja que é? Igreja de São José, Operário, lá em Pindamonhangaba, no Largo São José, onde fica o Correio, uma faculdade, Santa Cecília, né? É bom que tem a ver com a música. Foi um ambiente. Foi assim, um prédio da igreja que é tombada, o prédio do Correio que é tombado, a faculdade de Santa Cecília. Esse tripé ali, né, que é uma pracinha, eu acabei me encontrando com Deus ali e foi um milagre, na verdade, né? Porque aquela droga deveria estar em mim ainda durante umas 8 horas, mas com 40 minutos eu acabei sentindo o amor de Deus e eu me converti de fato, né? Daquele dia em diante, eu nunca mais usei droga. Ainda bebia um pouco, ainda fumava o tabaco. Você fumou por muito tempo? Fumei por um bom tempo. Fui deixando aos poucos, né, o cigarro comum, fui deixando aos poucos a bebida. Eu tinha um namoro que me fazia muito mal, no sentido assim, de uma sexualidade mal vivida. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi terminar esse namoro. E fiz um propósito, padre. Fiz um propósito de ficar 2 anos sem namorar. Louco, né? Acho que essas coisas de conversão mexem muito com a gente. Eu falei, eu vou ficar 2 anos sem namorar. Naqueles 2 anos, E ficou mesmo? Fiquei. Naqueles 2 anos, eu procurei Deus. Eu ia à missa todo dia, eu ia em grupo de oração 3 vezes por semana, eu lia a Bíblia, eu ia trabalhar a pé para ter mais tempo para rezar. Estava estudando também naquela época? Estudando à noite agora e trabalhando já durante o dia. Estudando na mesma escola, inclusive, só que agora à noite. E já trabalhando na Como fábrica. foi o contato com aquele grupinho seu depois? Então, você voltou para o grupo pouco a pouco, você foi deixando, ou eles deixaram você? Deixaram, eu deixei ir imediatamente. No outro dia, cortou. Cortei local, cortei situações, cortei pessoas, cortei mesmo assim, radicalmente. Fui tendo outros amigos, outras situações, outros lugares a frequentar. Precisei fazer novas amizades e pouco a pouco a notícia sobre a minha conversão foi chegando a cada um deles, né? E graças a Deus eu pude ajudar muitos. Alguns eu não consegui ajudar, alguns morreram, mas muitos eu consegui tirar também das drogas, né? Hoje são meus amigos, alguns eu até já entrevistei no meu programa, pude fazer o caminho de retorno com alguns. Mas foi assim uma fase muito linda, porque junto com a minha conversão veio também a descoberta da vocação, né? Eu era um mecânico de manutenção, um ajustador mecânico nessa época. Aqueles 2 anos foram muito importantes, porque eu me reequilibrei como ser humano, como homem, eu passei a ver a mulher de uma forma diferente, comecei a ter vontade de um dia ter uma namorada, mas uma namorada legal. Eu era apaixonado pela minha esposa. Atual esposa. E ela era noiva. Mas a sua esposa... Você já tinham se conhecido antes? Tinha namorado a minha esposa com 15 anos e justamente por causa da droga, ela terminou comigo. Falei, não quero mais saber de você. Descobriu também, sabia? Exatamente, eu também a atraí e tudo mais. Coisas de jovem, de adolescente. Mas você gostava dela?
Amava, desde os 6 anos de idade eu amo a minha esposa. É a mulher da minha vida. Ela chegou a ser público naquele galinheiro ou não? Não. Mas eu estudava com ela no primeiro ano de escola. Olha só, né? Então, Você não se apaixonou pela professorinha, mas pela coleguinha. Pela coleguinha. E aí, quando eu comecei a fazer essa minha caminhada, eu falei assim, um dia eu quero voltar a namorar, mas eu quero namorar a Neia. Né? E aqueles 2 anos, foram 2 anos assim de... Eu fui cultivando aquilo no meu coração. Só que a Neia era noiva. A Neia era noiva, casamento marcado. E o namorado dela era mais bonito que eu. E aí, o que aconteceu? Não tinha chance. Mas um dia, indo para um encontro de carnaval, eu me encontrei com um amigo meu na rodoviária. Essa história é curiosa. E ele, na rodoviária, falou assim, Duga, pera um pouquinho, onde você está indo? Estou indo para um encontro de carnaval na cidade de Cruzeiro, tararau. Deixa eu te dar uma notícia, o que foi? A Neia terminou o noivado dela. Meu padre, eu dei um salto mortal triplo. Eu fui para aquele encontro, eu era o que mais louvava. Senhor, muito obrigado, Jesus. Já pensando em voltar. Pela desgraça, né? Pela desgraça. Não queria nem saber daquele rapaz, né? Eu queria agora, vai a minha chance. Foram 4 dias de encontro, eu estava super feliz. Quando eu voltei, a primeira pessoa que eu encontrei na rodoviária foi de novo esse meu amigo dizendo, ela voltou com o noivo dela. No carnaval ela também voltou. 2 meses depois eu estava numa igreja salesiana. Novela, né? 2 meses depois eu estava numa igreja salesiana, conduzindo um grande grupo de jovem, um encontro, uma tarde de louvor. Você já tinha lá seus 18? 20, já tinha passado aqueles 2 anos. Nossa, já é passado. 2 anos sem namorar, sem beijar na boca, sem pegar na mão, sem paquerar. E coordenando um grupo de jovens todo sábado à noite, de 500 jovens. Bom, de repente ela entra na igreja sozinha. Eu falei, agora realmente ela... E no intervalo eu pude conversar com ela, no intervalo antes da missa de encerramento, e ela me disse realmente que agora tinha terminado mesmo. Mas tinha terminado pela segunda vez? Pela segunda vez. Pela segunda. E era definitivo. E eu querendo falar dos meus sentimentos para ela, mas não podia, porque a história dela tinha sido tão sofrida quanto a minha. E eu fui obrigado a falar de Deus para ela. Eu queria falar de mim, mas fui obrigado a falar de Deus. E a gente começou um novo relacionamento, que durou ali 6 meses. Mas quando que você pediu? Amizade. Só amizade. E depois de 6 meses Você chegou junto e falou, olha... Falou, não dá, eu não quero ser seu amigo. Eu não quero ser seu amigo. Eu quero ser seu namorado, né? E ela? Ela ainda resistiu um pouquinho, porque é gato... Escaldado, né? Escaldado tem medo da fria. Ela ainda me enrolou mais uns 2 meses, mas depois a gente acabou namorando, e namoramos 2 anos, e casamos com 23 anos de idade. Os 2? Jovens. Eu não tinha nada, padre. Eu casei, eu não tinha geladeira, deixa eu ter ideia. Mas tinha geladeira naquela época que você casou? Já existia. Mas era mais comum a lata de banha. A lata de banha, claro. Mas eu não tinha, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma geladeira. Mas mesmo assim nós casamos. Ela não estava grávida, não. Trabalhava numa farmácia e eu era mecânico de manutenção. Começamos... Mas onde foram morar? Fomos morar no fundo do quintal da minha casa, numa casinha que meu pai tinha lá. A gente deu um trato e fomos morar, porque a gente queria casar. Eu até, quando eu a convidei para casar, ela falou, mas nós não temos nada. Eu falei, olha, tem 2 opções. Ou a gente espera ter tudo e a gente se casa, ou a gente casa sem nada e eu prometo para você que nós vamos ter tudo. Eu acho que ela falou, eu não posso perder esse cara. E aí, realmente casamos, não tínhamos nada. Não tínhamos televisão, não tínhamos sofá, não tínhamos geladeira. Eu comprava 2 bifes, ela comia um, comia outro. Comprava 1 litro de leite, ela tomava metade, eu tomava metade. 6 meses depois ela ficou grávida, né? E aí eu comprei uma geladeira. A geladeira só parecia o Polo Norte, só tinha água e gelo. Quantas prestações? 24 prestações, a casa, sei lá que dólar era. Mas e nós fomos construindo a nossa vida, nós dois jovens. Mas e como que vocês conheceram a Canção Nova? Foi nesse período ou foi depois? 1983, 4, 5, 6, 7. Depois do intervalo, o Dunga vai contar pra gente como que ele conheceu a comunidade Canção Nova, ou melhor, como que ele conheceu o Monsenhor Jonas Abib. Aí é legal. Até daqui a pouco. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você?
Dunga, como que você conheceu o Padre Jonas Habib, hoje Monsenhor Jonas Habib? Olha, bom, nesses anos, né? Década de 80. Já demos um salto aí de 83 para 87, quando eu me casei. Nesses anos, ali na região do Vale do Paraíba, quem se convertia à Renovação Carismática Católica, automaticamente já conhecia a Canção Nova, porque os grandes encontros, os primeiros encontros Você de já massa, conhecia então, né? se ouvia falar e tal. Uma amiga minha de Pindamonhangaba foi viver na comunidade Canção Nova, a Nice, está lá até hoje. E por eu ser amigo dela, eu ia visitá-la. E ao visitá-la, eu acabei também, a comunidade era muito pequena naquela época, 20 pessoas, 30 pessoas no máximo. E nessa época também, eu acabei crescendo na minha profissão. Quando eu me casei não tinha nada. 3 anos depois eu tinha tudo, realmente. Lembra que eu disse que ia ter geladeira, tinha 2 carros na garagem, já tinha a minha casa, tinha uma moto dois trabalhando. Enorme. Eu sobrava dinheiro. Filho. Eu ganhava exatamente um filho de 3 anos e meio. O meu salário dava para sustentar a minha casa, a casa dos meus pais, a casa da minha irmã. E ainda sobrava. Eu tive uma ascensão profissional muito rápida e muito grande. Já era o supervisor de manutenção da fábrica toda, né? Numa fábrica onde meu pai tinha trabalhado 35 anos, minha mãe 30, meu irmão 28, eu já estava lá quase 12. Então, eu era um benfeitor da Canção Nova, digamos assim. Ajudava. Eu ia lá, o que está precisando? Tênis, papel higiênico, vamos pagar uma rodada de pizza, dentista para um, médico para outro. E eu fui me tornando uma pessoa íntima da Canção Nova, a ponto de onde tinha um encontro, eu ia lá para sentar e ver o que estava acontecendo. Numa dessas, num café da manhã, no encontro em Lorena, Chiquinho, que hoje não é mais membro da comunidade, me convidou para tomar café com a equipe. E eu cheguei lá naquela mesa comprida, o Padre Jonas naquela ponta, e eu com ele na outra ponta, conversando, e ele me perguntou, o Chiquinho me perguntou, Dunga, por que você não vem morar logo na Canção Nova? Todo final de semana perturbando a gente aqui, brincando, né? E eu respondi brincando também. Não vim porque até hoje ninguém me convidou. O dia que alguém me convidar, eu venho. O Padre Jonas ouviu brincando. Brincando, rindo. O Padre Jonas ouviu essa minha resposta e quando ele encerrou uma conversa que ele estava tendo com o coordenador do encontro, ele me disse, Dunga, o que o Chiquinho perguntou para você? Padre Jonas, ele perguntou por que eu não venho morar logo aqui na comunidade, porque eu estou aqui todo domingo, enchendo a paciência de vocês. Mas o que você respondeu para ele? Eu falei para ele que eu não vim porque ninguém me convidou, o dia que alguém me convidar eu venho, brincando. E ele naquela hora ele falou assim, então hoje, dia 1º de maio de 1991, eu sou o fundador dessa obra, eu estou te convidando, vem morar conosco. Nossa. Aí eu... Tremeu. Falei, eu venho. Ele falou, você vem? Eu falei, venho. Quanto tempo você precisa? Eu respondi para ele, 4 meses. Eu falei, então dia 1º de setembro você está morando conosco aqui. Nossa. Eu falei, a gente apertou a mão, falei, então tá fechado. Quer dizer, a minha esposa estava em casa. Nem sabia. Cozinhando. E eu falei, sim, então tá bom. E fui embora, nem fiquei no encontro mais. Cheguei em casa, minha esposa estava no fogão, fazendo almoço. Eu ia chegar só no final da tarde. Ela falou, já chegou? Eu falei, já. Mas por quê? Eu falei, não, é que aconteceu um fato. Aí eu falei, o quê? O Padre Jonas convidou a gente para ir morar na comunidade. Veja, eu tinha 2 carros zero, eu tinha uma moto zero, eu tinha uma casa, eu tinha um salário, um bom salário. Ela falou, o que você respondeu? Eu falei, eu disse para ele que nós vamos daqui a 4 meses. Hein? E ela voltou e continuou mexendo o arroz. Aí eu perguntei, você não vai falar nada? Ela virou para trás e disse assim, onde você for eu vou. Encerrou a conversa ali. No dia seguinte, era quinta-feira, eu voltei na fábrica. Ela trabalhava também? Ela, nesse tempo, ela já não trabalhava mais, não precisava trabalhar mais. Estava cuidando apenas do Felipe, que tinha 3 anos e meio. Hoje o Felipe tem 29 anos. Casado já. Casado, me deu a neta e tal. E no dia seguinte, eu entrei na sala do meu gerente e contei essa história, né? E pedi para ele me mandar embora. Ele disse para mim, você voltou a fumar maconha, né? Some da minha sala. E me colocou para fora da sala. E eu fiquei durante 4 meses tentando convencê-lo a me mandar embora. Aí você teve que pedir. Aí ele não me mandou. Falou, se eu for te mandar embora, eles vão me mandar embora. Você tem 12 anos aqui, eu tenho 4. Você é o melhor nosso aqui. Se você quiser ir embora, pede as contas e vai embora. Foi o que eu fiz. Pedi minhas contas,
perdi dinheiro nisso, né? Lógico, não trabalhou os 30 dias? Trabalhei os 30 dias, de aviso prévio. E não deu para ir no dia 1º de setembro, mas no dia 1º de outubro eu estava lá. Dia de Santa Terezinha. E eu já estava em missão e a Néia teve que fazer a mudança sozinha para Canção Nova. Ela entrou no caminhão com o Felipe no colo e foi para Canção Nova. E eu já estava em missão, né? Isso foi em 1991, quando eu me tornei missionário dentro da Canção Nova. Foi assim que eu deixei totalmente uma vida profissional. E a Néia é aquela menina que topou casar comigo sem nada e topou mudar completamente a vida, começar tudo de novo. Quando eu fui para a Canção Nova, nós não tínhamos casa. Na Canção Nova eu fui morar num quarto, dentro do apartamento onde mais 2 meninas já moravam. Então toda a minha mudança ficou num galpão. A minha casa agora estava reduzida a um quarto. E o meu filho Felipe todo dia perguntava para as 2 meninas: quando é que vocês vão embora da nossa casa? E eu dizia para ele: não, Felipe, somos nós que estamos morando. Demorou ainda 2 anos para nós termos uma casa para morar. E mesmo assim, depois de 2 anos, 4 seminaristas moravam conosco, né? E hoje o padre Luiz, lá de Goiânia, que é um padre maravilhoso, ele, como seminarista, morou 1 ano e meio com a gente, né? E aí foi uma loucura, foi recomeçar. Num dia eu tinha um plano de saúde, um salário maravilhoso. No dia seguinte eu não tinha plano de saúde, não tinha salário e era um missionário. Então, 27 anos atrás, nós começamos essa nossa vida e, graças a Deus, hoje temos tudo de novo. Quantos anos? 27? 91 para agora, 20... Desse período, claro, é uma história. Você poderia elencar momentos assim, altos, momentos fortes? Altos e baixos. Olha, um momento maravilhoso, todos foram maravilhosos, apesar de serem duros. Foi quando eu descobri que o meu filho precisava fazer uma cirurgia no coração. Ele tinha 4 anos e o médico disse: pai, ele vai precisar fazer uma cirurgia. Você já estava na Canção Nova? Já estávamos na Canção Nova. Agora nós não tínhamos mais planos de saúde e tal. E eu fui no Hospital do Coração, em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Fizemos a consulta, foi diagnosticado realmente que era um caso de cirurgia. Na época, eu me lembro, ficava em 70 mil, não sei que dinheiro que era. Novos. Não sei que dinheiro que era. Cruzeiros novos, sei lá. E nós não tínhamos esse dinheiro. E eu cheguei e dei a notícia para a Canção Nova. O Eto, nosso administrador, ele na hora pegou a chave de uma caminhonete dele e disse: vá e venda. Ela é exatamente esse valor e paga a cirurgia do seu filho. Desse jeito. Eu falei: eu devo isso até hoje. Mas o Padre Jonas, que é o homem de mais fé, falou: não, você já tem o dinheiro, mas vamos caminhar um pouco mais. Deus vai dar essa cirurgia gratuitamente. E aí uma outra pessoa me indicou um outro hospital, que é o Dante Pazanese, onde fizemos era a mesma equipe do Beneficência Portuguesa. Ele disse: olha, nós vamos colocar o teu filho num programa onde nós vamos selecionar algumas crianças e ele vai fazer a cirurgia gratuitamente. Só que nós vamos fazer um período de acompanhamento. Esse período durou 6 anos. Então, durante 6 anos, de 4 em 4 meses, eu levava meu filho nesse hospital e eu explicava para ele. Ele perguntava: pai, como que é a cirurgia? Eu falei: olha, é simples. Eles vão abrir teu peito, vão serrar seus ossos, vão abrir sua caixa torácica, vão tirar teu coração, vão costurar um buraquinho, vão devolver, vão grampear o teu osso e costurar a tua pele e pronto. Ele: tá bom. Foram 6 anos explicando isso, até que com 11 anos de idade chegou o dia da cirurgia. Realmente o furo não ia diminuir, só estava aumentando, pressão arterial e tudo mais. E nós fomos internados com mais 19 crianças. Ele era o caso menos grave. Então, durante 20 dias, cada dia uma criança passava pela cirurgia. E algumas não voltavam da cirurgia, faleciam na mesa. A gente sabia que o caso dele era o mais simples. Nessa época é que eu comecei a depender da providência divina, porque nós não tínhamos dinheiro para permanecer em São Paulo, para comer, para nos hospedar. E foi aí que eu pedi para um amigo meu se ele podia me ajudar com 200, sei lá o que dinheiro era. Ele falou, ele não apenas deu, como ele avisou mais de 100 pessoas, e era muitos 200 que chegavam. Eu falava para ele: para, já deu, para, não precisa mais. Meu filho operou o coração, hoje ele é faixa preta em taekwondo, jiu-jitsu, é historiador, se formou em teologia, casado. Foi um momento maravilhoso, né? Onde a gente dependeu da providência. Mas um dos momentos mais delicados da vida de vocês. E um outro que eu elenco
foi quando eu saí da minha casa para uma missão. Meu pai estava muito mal, tinha um câncer que pegava do abdômen ao pescoço. E o médico disse, se você for, pode ser que na volta você não encontre mais seu pai vivo. Então, se você tem que ir mesmo, se despeça dele. E realmente era aquele encontro que você não tem como não ir. Encontro grande, estádio de futebol, muita coisa envolvida. Então eu entrei e falei, pai, eu cheguei em casa muitas vezes bêbado, urinado nas calças, vomitado na roupa, prostituído. O Senhor rezou por mim, o Senhor me tirou dessa vida. Só que a oração do Senhor passou do ponto. Eu não apenas saí dessa vida, como eu me tornei um missionário. E agora, como missionário, eu preciso ir para a missão. E o Senhor precisa ir para o céu. Foi uma conversa fantástica. Ele arregalou o olho, né? Falei, pai, pode ser que na minha volta o Senhor não esteja mais aqui. Mas eu só vou se o Senhor me abençoar e me permitir. Se o Senhor me permite, por favor, pisca para mim. Aí ele piscou, né? Depois eu falei, eu preciso ter certeza, pai. Se o Senhor pode, pisca 2 vezes. Ele, tipo, tô permitido, vai. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 81 anos. Né? Você é o filho menor? E naquele final de semana foi maravilhoso. Mas quando amanheceu o domingo, eram 2 missões. O sábado era em João Pessoa, na Paraíba. Domingo seria em Natal, no Rio Grande do Norte. Quando amanheceu o domingo, depois de uma missão fantástica no sábado, tocou o telefone. Teu pai morreu. Né? Teu pai morreu. E na mesma hora, o pessoal de Natal me ligou, que era um encontro menor. O maior encontro era no sábado. Eles disseram assim, Dunga, já remarcamos o encontro para daqui a 15 dias. Volta para casa. Porque eles ficaram sabendo que meu pai tinha morrido. Eu peguei o primeiro avião que eu pude pegar. Que ano que era? 2001. Eu cheguei em São Paulo, tive que ir para a minha cidade. Quando eu cheguei na minha cidade era meia-noite. Meu pai tinha sido enterrado às 6 da tarde. Né? Então eu não pude participar, né, do velório e tudo mais, do sepultamento. Agarrei aquelas grades ali no cemitério, falei, aqui está o corpo que eu beijei, aqui está o corpo que eu cheirei, que eu abracei, mas agora eu sei que o Senhor está no céu. E agora eu estou mais forte, porque o Senhor está no céu. Fui para casa, deitei com a minha mãe, dormi com ela, consolei a minha mãe durante toda a madrugada, ficamos conversando sobre os feitos do meu pai. E no dia seguinte o Padre Jonas foi na minha casa. E ele me chamou numa conversa lá no fundo do quintal, onde tinha um fogão a lenha, que meu pai tinha feito a comida da quarta. Né? E ele mexendo nas cinzas, puxou uma brasa, estava quente ainda, ele assoprou, né? E ela acendeu, né? Ela ardeu. Ele disse assim, filho, durante todos esses anos, já fazia 10 anos que eu estava na Canção Nova, durante todos esses anos você deixou coisas importantes para ir em missão, mas dessa vez você deixou talvez a coisa mais importante da tua vida. Então, Deus vai te honrar. Essa brasa vai arder no teu peito todas as vezes que você subir um degrau para subir num palco, para um show, para uma palestra. Essa brasa vai arder no teu peito. E se ela arder no teu peito, vai arder no peito das pessoas que estarão te ouvindo. E até hoje, Padre Anísio, quando eu subo num palco, eu me lembro dessas palavras. E quando eu começo a minha fala, seja cantando ou pregando, eu sinto aquela brasa ardendo no meu peito. E eu percebo aquela brasa ardendo no peito das pessoas. Então, eu sinto que naquele momento, algum botãozinho é ligado e meu pai começa a rezar no céu por mim. É uma parceria, eu tenho uma camisa do meu pai no meu guarda-roupa, que foi uma camisa que eu guardei. E todas as vezes que eu abro meu guarda-roupa para pegar uma camisa... Um sacramental. Eu vejo aquela camisa, eu beijo, eu cheiro, sabe? Eu converso com ele, falo, pai, estou indo para mais uma missão. Dunga, nós já estamos indo para o final do programa, mas você não pode deixar de falar sobre o PHN. Como que surgiu essa inspiração do PHN dentro da Canção Nova, dentro da sua vida? Uma coisa muito bacana. É um programa de vida, né? Exato. Eu apresentei um outro programa chamado Resgate Já durante alguns anos, onde eu ia em presídio de segurança máxima, cadeias públicas, casas de recuperação para drogados, casas de apoio ao portador do vírus HIV em fase terminal, Carandiru, FEBEM, embaixo de ponte, prostíbulo, onde eu registrava quem estava fazendo algo por alguém. Por isso, Resgate Já, salvação agora.
E o que eu mais vi nesses lugares foram jovens pagando um alto preço por um pecado cometido, né? Lembrando que a tradução da palavra pecado é errar o alvo, né? E tanto ver essa cena, jovens que tinham injetado uma vez apenas a droga e já estavam ali contaminados, jovens que tinham feito um furto, estavam na cadeia, enfim, Deus colocou no meu coração, ensina essa juventude a dizer não ao pecado, para não precisar pagar no próprio corpo aquilo que eu já paguei no meu, está pago, estão pagando de novo, não tem necessidade. Foi aí que então, convivendo com o pessoal do AA, do NA, que eles vivem o só por hoje. Só por hoje. Eu abri um pouco mais o leque e disse assim, então, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, né? Surgiu essa frase dentro de mim, surgiu essa inspiração. A frase saiu antes da música? Saiu junto, porque eu tão logo preguei pela primeira vez essa inspiração, na mesma semana eu compus a música Restauração. Então, foi uma coisa que veio... Concomitante, veio exatamente, junto. Foi um pacote só. E surgiu, e foi justamente no momento onde a Canção Nova estava explodindo com os acampamentos também. Se tornou quase que a música-chave de toda a sua missão. Hoje é o hino, hoje é o hino. Onde eu vou, se eu não cantar essa canção, as pessoas vão reclamar. Surgiu o PHN, que na verdade hoje para mim é uma proposta de vida. O dia de ontem não existe mais, o dia de amanhã não existe ainda. Não temos o que fazer com esses 2 dias, a não ser o dia de hoje, que é o único dia que nós temos. E se a gente vive muito bem o dia de hoje, deixamos uma história bacana para trás e construímos uma possibilidade bacana de futuro. Então, hoje o PHN, ele, na minha opinião, é uma espiritualidade. É uma espiritualidade. Projeto de vida. Projeto de vida. E hoje nós temos lá 200 mil jovens anualmente na Canção Nova. Eu rodo esse Brasil e o mundo. Já pude pregar PHN em 27 países diferentes, principalmente na América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Hoje, todos esses países vão à Canção Nova da América do Sul. Hoje se tornou realmente uma coisa que é a minha vida. A minha espiritualidade é essa. Eu acordo de manhã, deitado ainda, eu digo, bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. E a segunda frase é, por hoje eu não vou pecar. É uma disposição. E tem como grande aliado o sacramento da reconciliação. Claro. Por mais que eu consiga, mas vai ter um dia que eu vou cair, e se eu cair, eu tenho que aprender a cair de joelho na frente de um padre, pedir perdão. Eu também preciso de um padre, zerar tudo e começar de novo. Então, acho que esse começar de novo é muito bacana, essa perspectiva de que hoje pode ser o melhor dia da tua vida. E a luta, cada dia tem a sua luta. Cada dia, Se eu pensar que toda a vida minha, eu preciso lutar. Exato. E cada fase da vida é uma fase diferente, né? Eu me converti com 18 anos. Hoje eu tenho 53, minha vida completa. Sim. Eu entrei na Canção Nova, era eu, minha esposa e meu filho. Hoje sou eu, minha esposa, meu filho, minha nora, minha neta, outra filha, 2 candidatos a genro e uma sogra morando comigo. Então, hoje somos em 10, né? Então a vida muda muito. E então, a conversão é diária, né? Exato. Ela precisa de momentos fortes, mas ela é Os meus pecados mudaram, né? Minha luta mudou, minha conversão é diferente, diária. O meu compromisso com Deus é diferente. Então o meu hoje é diferente. Então por hoje, esse hoje maravilhoso, também eu não quero pecar. Eu não quero errar o alvo. Eu quero fazer a coisa certa, bacana. Mas E ajudar tantos jovens a fazer a mesma escolha. Eu mudei a minha vida completamente aos 18 anos. É o meu desejo hoje, para que de uma maneira cada vez mais precoce as pessoas se encontrem com Deus, que dá para construir uma vida legal. Claro. Sou um homem muito feliz. Para não usar a frase de Santo Agostinho. Tarde te amei, exatamente. Beleza infinita. Eu errei muito, né? Eu errei muito, eu dei muita tristeza para meus pais, mas também foi até os 18 anos. Depois foi só alegria. Só alegria. Né? Só então, alegria. quando eu vejo um jovem na minha frente, me ouvindo cantando, pregando, aquela brasa arde dentro de mim, né? E eu quero que arda no peito dele, porque quanto mais cedo ele se encontrar com Deus, né? Mais cedo ele vai ser um adulto realizado. Vai viver melhor, né? Vai encontrar o segredo da felicidade. Né? Perguntaram para o padre Paulo Ricardo um dia, né? O que a igreja espera do jovem? E a resposta dele foi maravilhosa. A igreja espera que ele se torne um adulto. Que ele consiga chegar na idade adulta. A idade jovem é a menor idade, né? É o período mais curto da vida. É a primavera, a flor que vai. Mas ele compromete tanto caso ele não faça uma boa escolha. Por isso que hoje... Mas depois da primavera, depois da flor, tem o fruto, né? Vem tudo, tem né? Vem tudo. Dunga, muito obrigado. Nós poderíamos ficar conversando muito tempo ainda.
Mas eu não poderia também deixar de pedir para você, assim como em todos os lugares você canta a restauração, Sim. que você encerrasse o nosso programa cantando também essa música que transformou a vida de muita gente, que vai continuar transformando, assim como o nosso querido Padre Léo, né? Já fazem tantos anos que ele entrou na casa do Pai, ele continua convertendo as pessoas. Verdade. Com a sua palavra, com o seu canto, que a sua mensagem também, o seu canto, atravesse fronteiras. Amém. Por favor, eu sempre me pergunto quem sou eu. Eu perguntei hoje para o Dunga quem é ele. Quem é você? Vamos lá. Pensa no seu Senhor, recorra ao teu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar e não queira aos outros culpar. Diga, por hoje não